Olá! Universidade Aberta traz a você novidades que acontecem aqui na PUC São Paulo. No programa de hoje, trazemos notícias como a inteligência artificial, população de rua e o literário na primeira infância. Então fique ligado, Universidade Aberta está no ar. Num país em que quase 2 milhões de pessoas vivem em situação de rua enfrentando problemas como a falta de higiene, moradia e segurança diariamente, foi lançado o livro População de Rua, o maior trabalho de pesquisa sobre o assunto do Brasil. O livro, ele congrega duas pesquisas. Ao mesmo tempo que ocorria essa pesquisa feita pela Secretaria de Direitos Humanos, ocorria essa outra feita pela Secretaria de Assistência Social. Então, congregar o material de um esforço da Prefeitura numa gestão de colher esses dados de forma intersetorial me parece um dos pontos principais que dá visibilidade a um problema tão grave quanto o da população que vive nas ruas das grandes cidades. Com essa pesquisa, a gente pode ter um olhar mais aprofundado e um olhar novo para a pessoa que está em situação de rua. Quais são de fato as suas necessidades, quem são de fato e o que elas precisam e como que a sociedade e o Estado pode ajudar. A população em situação de rua, de fato, ela não ela não faz parte desse universo de dados, de estatísticas oficiais geradas pelo IBGE, que é o nosso censo demográfico oficial. Então, a população de rua, como não tem domicílio, ela não é registrada. Então, a gente não tem as informações sobre ela, idade, sexo e outras condições mais difíceis e penosas na rua, porque ela não é acessada. Entre outros problemas, tem a questão da alimentação, do banho, da higiene, a educação, saúde. E aí isso envolve todas as políticas públicas. É responsabilidade de todas as secretarias, da sociedade civil, iniciativa privada, universidades, enfim, todos devem estar fazer parte desse projeto, eu digo, de integração social. É fundamental que na construção de políticas públicas a gente entenda com toda a profundidade que sujeitos, que grupos, que instituições são essas para as quais as políticas públicas são destinadas. É necessário, obviamente, se proporcionar mais oportunidade de trabalho e uma das formas é estimular as formas cooperativas de produção, mas também oportunidades de formação profissional e, obviamente, o dia que houver a renda básica de cidadania, nós teremos grande parte do problema resolvido. Na reportagem a seguir, você confere o que é inteligência artificial e qual rumo ela segue hoje em dia. A cada dia, a inteligência artificial está sendo mais desenvolvida e estudada pelos especialistas da área. O que é inteligência artificial? Será que hoje ela está em boas mãos? Inteligência artificial é uma maneira de você tentar engenheirar a inteligência humana, então construir artefatos, sistemas computacionais, robôs, produtos que raciocinem e que reflitam a inteligência humana. Tem que ser discutido para saber o que a gente quer da inteligência artificial. É uma tecnologia e o ser humano deve estar exatamente no controle para utilizá-la. E também tem que ser questionada para a gente poder desenvolver regras, leis que certifiquem o conhecimento, que digam até onde pode ir e que também nos defendam caso haja desemprego. A IA pode ajudar você a fazer coisas que você não conseguiria fazer sem um supercomputador sensível ao seu lado. Mas e se sua amiga IA resolvesse matar você? Nós temos que tomar posse dessa tecnologia e enxergar a inteligência artificial como uma tecnologia e não como
algo que está vindo para nos substituir ou para competir com a gente, mas trabalhar de forma cooperativa, é uma ferramenta para melhorar a qualidade, a produtividade, o nosso desenvolvimento e fazer com que a nossa vida fique mais fácil. Black Mirror é uma série que eu admiro por explorar o lado negro de onde é que a inteligência artificial pode ir. Ela também pode ser considerada como uma ameaça. Eu gosto uma das séries em que o homem fica só ali andando de bicicleta, nós passamos a ser puramente produtores de energia, né? Que tem uma ideia semelhante com Matrix, com outros filmes que estão no nosso imaginário. Inteligencia artificial. Un singular conocimiento que produjo toda una raza de máquinas. Os grandes riscos que a gente está vivenciando hoje é porque a máquina pode nos controlar porque nós damos dados demais para ela. Eu espero que nesse momento a máquina seja meu escravo e não o meu senhor. Que a gente tome posse dessa tecnologia e a use para alavancar o nosso desenvolvimento. O curso de pós-graduação em Literatura e Análise Literária da PUC São Paulo convidou a escritora espanhola Beatriz San Juan para dar uma palestra sobre o literário na primeira infância. Durante todos los años de mi vida me he comunicado dentro de esa familia con un lenguaje literario, que era el que yo amaba y el que me conectaba con todos los demás. Y me daba cuenta de que eso era algo que venía de más atrás, es una tradición que vas pasando de padres a hijos, de generación en generación. Cuando conectamos en esa emoción que queremos transmitir, recuperamos la ventana de la novedad, del cambio, de la sorpresa. E isso é o que nos traz a literatura infantil. É fundamental, todo mundo deveria saber, assim, não só dentro das universidades, mas a sociedade em si deveria investir bastante na literatura para a primeira infância, porque é isso que faz mudar, né? É isso que dá autonomia pensante para a criança e pensando no futuro melhor. Se a gente vive num mundo onde as pessoas estão cada vez mais leitoras, principalmente em redes sociais, em aplicativos, eu acho que o literário é essencial para que elas se conheçam, para que elas tenham um senso crítico e principalmente para que elas vivam esteticamente, tenham sensibilidade de acessar isso desde pequenas. Estou muito agradecida e me parece um colofón maravilloso estar en la universidad y transmitir esto a los estudiantes, a los que tienen en su mano el futuro para cambiar las cosas, para que esto no sea una gota en el océano, sino sea al revés, el océano que sostiene todos los barcos. Você já pensou em como seria sua vida se não conseguisse falar? O dia 16 de abril é considerado o Dia Mundial da Voz e, como nos anos anteriores, a PUC São Paulo realizou uma celebração com muita música. Confira o que rolou. Para celebrar o Dia Mundial da Voz, o Departamento de Fonoaudiologia da PUC São Paulo organizou uma roda de samba no Pátio da Cruz, incentivando de maneira descontraída a reflexão sobre a importância de se expressar. O Dia da Voz é comemorado mundialmente, dia 16 de abril, e já são 20 anos que existe esse Dia da Voz aqui no Brasil. E é interessante porque durante esses 20 anos, a fonoaudiologia da PUC São Paulo sempre esteve presente comemorando esse dia. A voz é tudo, né? É minha forma de me comunicar, é meu ganha-pão, que eu expresso as minhas emoções. Acho que a voz é de uma importância fenomenal, né? A voz é um lugar de existência, né? É um lugar em que a gente estabelece comunicação com o outro e o outro com a gente. E isso causa em nós uma série de manifestações, né, de desdobramentos. A voz eu acho que é a melhor forma que eu tenho de me expressar, e estudando psicologia eu vejo que é realmente uma forma muito forte, assim, que ela traz muita verdade de cada um que usa
principalmente o canto, para se expressar. Hoje em dia é muito difícil você dar aula, os alunos estão cada vez mais inquietos em sala de aula e a professora muitas vezes tenta, com a voz, dar conta daquela agitação. A gente pode tomar algumas precauções e alguns cuidados para ter uma saúde, para ter uma longevidade da sua voz, né? Eu faço treinamentos, né? Não só vocais, mas treinamentos corporais também, para poder me manter saudável e encarar, seja uma roda de samba, seja um musical, seja uma orquestra, o que for. A importância do evento, eu acho que é exatamente mostrar o quanto a voz é importante na nossa vida, né? E principalmente para deixar as pessoas, fazer as pessoas refletirem que precisa cuidar da voz, né? Mostrar a importância que voz é emoção, voz é estar no mundo, voz é falar a que viemos para esse mundo, quem somos nós. Principalmente acho que sobre o coletivo, ver um monte de roda de samba diferente se juntando para fazer esse som aberto, público e ocupando esse espaço público e ver como a voz pode ser uma forma muito potente de expressão. O Dia Nacional de Mobilização pela Promoção de Saúde e Qualidade de Vida é mais um momento de lembrar a população sobre a importância de hábitos saudáveis. Para comemorar essa data, a PUC São Paulo promoveu a palestra Emagreça com Saúde, implementando na universidade o programa Vigilantes do Peso. O Vigilantes do Peso é uma empresa que nasceu em Nova York há mais de 50 anos e trabalha com emagrecimento, mas na verdade trabalha com mudança de comportamento que acaba resultando em emagrecimento. A parceria surgiu a partir de interesse dos próprios funcionários, preocupados com a questão do peso e da obesidade e querendo uma política de emagrecimento, uma forma de emagrecimento assim mais saudável. Então surge dessa necessidade da nossa própria comunidade. E nós então viabilizamos esse encontro, né, com o objetivo da formação do grupo de Vigilantes do Peso na PUC São Paulo. Por que eu acho super legal o Vigilantes ter tido a melhor sacada deles lá 50 anos atrás, assim, ó, para trabalhar lá, precisa ter emagrecido no programa. Não tem como eu colocar aqui na frente uma pessoa que nunca teve o mínimo problema com o peso. Todo mundo aqui tem uma amiga magra, irritante e chata. E fala assim, ai, nem sei porque você vai no Vigilantes para emagrecer. Emagrecer é super simples, fecha a boca. Nós que temos problema de peso, nascemos sabendo isso. O emagrecimento não é só no que come, é o que come, o que pensa e o que queima, né? Então a gente trabalha nessas três vertentes. Os interessados deverão nos procurar e nós é que vamos organizar as reuniões com Vigilantes do Peso. Pode mandar o e-mail para rh_benefícios@pucsp.br. Depois da realização do 8º Fórum Mundial da Água, o curso de Direito da PUC São Paulo promoveu um painel para discutir os diferentes olhares sobre o tema. Realizado pela primeira vez no Brasil, o 8º Fórum Mundial de Água discutiu questões acerca de economia, ecologia e sustentabilidade. Na PUC, a Faculdade de Direito promoveu o evento Diálogos Jurídicos, Água e Direito. O evento tem por escopo dois objetivos. Um é trazer a cultura universitária, de nós sempre trazermos debates atuais, fazermos prospectiva entre os nossos alunos. E o segundo é trazer vários olhares sobre o tema água. Esses diferentes olhares sobre a água, nós tentamos trazer tanto no aspecto social, com o tema Mulher e Água, um aspecto econômico, pagamento de serviços ambientais, o pagamento de serviços hídricos, no caso, um olhar da gestão como um todo, um olhar mais macro, o olhar da magistratura e água, e fechamos com o olhar do Ministério Público, que é o ente que mais tem concretizado o direito gestor. No Brasil, nós estamos de 12% a 16% dos recursos hídricos do planeta. Então, assim, é de suma importância esse evento aqui no Brasil, principalmente porque nós estamos numa grande crise. Nós vivemos um colapso e algo muito mais grave, porque é a somatória de diversas crises. Então, há um problema de gestão com relação à questão da água, a falta de participação da comunidade. Isso é algo que deveria ser incentivado. A gente tem que informar
e formar as pessoas para participarem. A gente fala muito em educação ambiental, mas a gente precisa fomentar esses movimentos, sabe? Nas igrejas, nos bairros, nas associações, mostrar quão importante a água, quão importante o papel das pessoas, fazer grupos de pressão, cuidar da água. Porque no Brasil há um projeto de lei querendo transformar a água em mercadoria. No momento em que eu estava, assim, comemorando a possibilidade da água se tornar um direito fundamental na nossa Constituição Federal. Essa lógica do valor econômico da água não é a lógica do capitalismo, não é a lógica do mercado privado, é a lógica do mercado público. E que água financia a água, nós vamos arrecadar o necessário para manter o recurso. E o lucro é justamente a economia da água, porque esse balanço ele é mais amplo. Então, há o quê? A economia, né, e a vida lutando constantemente. E esse poder econômico acaba sempre tendo maior força, porque o povo não sabe seu papel, não sabe que o poder que o Estado tem de criar suas leis, ela emana do povo. Então o povo deve se unir. O ambiente propício para nós ajustarmos o que não vem acontecendo é esse, porque justamente é quando a gente traz a consciência, né? Nós vamos preparar o terreno para lançar a semente. Como anda a economia brasileira? Esse foi o tema do debate promovido pelo Grupo de Pesquisa Política para Desenvolvimento Humano da Pós-Graduação em Economia Política da PUC São Paulo. Confira. O debate sobre o que está acontecendo com a economia brasileira é um debate central, ainda mais em um ano eleitoral, então, e ainda mais num momento que a gente está passando, que é um momento de crise, né? Então eu acho que é um momento muito importante para a gente entender e pensar sobre o que está acontecendo, para a gente pensar nosso papel na universidade e pensar os rumos do país. A economia é suficientemente mal comentada hoje em dia e muito comentada, na verdade, né? A gente tem uma... Talvez a pessoa mais leiga, né? Enfim, o cidadão comum, às vezes pode perder a noção de que existe uma briga em curso entre diversas linhas de pensamento econômico no Brasil hoje em dia. E essa briga não tem sido nem um pouco gentil, né? Os economistas têm se tapeado, né? E essa discussão fica gerando ruído e a sociedade às vezes não entende por que cada um está falando de tal forma ou de tal coisa. Trazendo debate para a população, você acaba também fazendo com que todos entendam e entendendo também o seu papel dentro da sociedade, para que as pessoas olhem o que está sendo debatido dentro do mercado financeiro, o que é a sociedade, que são coisas diferentes e que normalmente o noticiário tenta parecer que são coisas similares. O país está passando por uma encruzilhada muito séria, né? A gente talvez pode dar vários passos para trás, né? No sentido de um projeto que veio começando desde lá de trás, né, com um processo de industrialização, que a gente está abrindo mão. E isso daí é muito sério, eu acho que todo mundo tem que se engajar nessa discussão. Essa é uma vertente, imagino que um pouco mais heterodoxa, comparativamente ao que vem sendo adotado no país, um pouco mais ortodoxa, com controle de gastos. Então, acho que é um debate que vem acrescentar, trazendo uma visão um pouco diferente do que a gente está mais acostumado a ver na mídia e no mercado de forma geral. Promovendo a reflexão de temas contemporâneos, o jornal Le Monde Diplomatique e a TV PUC realizam juntos um programa nas redes sociais e no canal universitário. O jornal francês Le Monde Diplomatique é considerado uma importante referência social por estimular o pensamento crítico e a reflexão da atualidade. E agora, em uma parceria com a PUC São Paulo, será apresentado um programa de debates com diferentes assuntos e especialistas convidados. Já em 2016, nós fizemos o Le Monde Diplomatique Brasil e a PUC uma parceria. Quer dizer, a PUC nos ajudou, né, a cobrir uma série de seminários que a gente estava produzindo no nosso auditório. Isso nos estimulou a pensar num programa de debates mais regular e convidamos especialistas, ou que escreveram os artigos para o jornal, ou que nós, vamos dizer assim, chamamos para esse debate, né, para que haja um resultado de qualidade, de profundidade, que ajude o cidadão a entender melhor a situação e a se posicionar. Hoje eu estou participando para debater o tema do mercado de trabalho no Brasil hoje, o tema do emprego principalmente, que é um tema, hoje o Brasil está com um desemprego muito elevado, então viemos participar de um debate a respeito disso e estaremos à disposição para outras ocasiões, outros assuntos relacionados à economia, a
políticas sociais, etc. Para o DIEESE, que estuda trabalho, que estuda o mercado de trabalho, poder ter um espaço com outras instituições e com universidades para debater esse tema é bastante importante, porque isso impacta na vida de milhões de brasileiros, então não tem como você ter um crescimento inclusivo, com qualidade, sustentável, se você não olhar para o mercado de trabalho e garantir que ele tenha uma melhor qualidade. A PUC de São Paulo tem uma história muito importante com a democracia. O Le Monde também é um meio que há muito tempo vem apoiando a diversidade na comunicação no Brasil. Acho que é uma parceria muito frutífera. Espero que tenha vida longa e que a gente possa contribuir na medida do possível. Acho que esse é um momento em que vozes desse tipo, que não tem espaço na mídia, né, e que existem aos milhares pelo Brasil, elas podem somar. As ex-alunas de Psicologia da PUC São Paulo, Elisa Pires e Suzy Shingaki, desenvolveram o projeto Escola em Uganda. O objetivo é reconstruir a Escola de Ensino Fundamental St. Mary's em um trabalho com os educadores locais. Em 2013 eu fui para Uganda e eu fiquei 2 meses trabalhando numa ONG local e um dos projetos deles é a Escola St. Mary's, que foi fundada a pedido das mulheres do vilarejo, mas eles abriram a escola em um espaço que é alugado, que não está em condições de acomodar todos os alunos e os professores. E em 2015 eles me convidaram para participar da reforma dessa escola. E aí eles mandaram já a planta, eles têm um local para construir essa nova escola. Mas aí eu estava no meu último ano de faculdade, educação foi uma coisa que sempre me interessou. Então eu me formei em 2015, 2016, eu conversei com muitas pessoas que tinham feito projeto na África. E aí eu escrevi a escola em Uganda, foi uma pesquisa e intervenção. Então a gente foi com tudo escrito que a gente ia fazer. Você vai ler Paulo Freire, você vai estudar a situação da África, você vai também estudar como é ouvir uma população. E aí quando você chega na prática, que na verdade o aprendizado todo acontece, mas para mim o preparo foi muito mais profissional, digamos assim. A psicologia em si, eu acho que ela tem um papel muito importante. No momento ainda mais que a gente está, do Brasil e do mundo, esse momento político complicado, muita intolerância, eu acho que a psicologia traz uma questão de ouvir o outro, de respeitar, que se faz muito necessária. Sempre é necessária, né? Mas com todos os retrocessos que a gente está vendo, eu acho que a psicologia tem um papel social muito importante. Eu acho que quando a gente prepara uma viagem, não só uma viagem, quando a gente escolhe uma coisa, um rumo diferente na nossa vida, o tempo maior que a gente gasta é o da decisão. Então eu vi muito como uma oportunidade e aí a gente se planejou e fomos, assim. Quando a gente chegou lá, a gente se deparou com muitas questões da realidade, como punições físicas na escola, o trabalho infantil, as questões de gênero, que a própria PUC fala muito sobre inovação, fala muito sobre uma educação humanizada. Então a gente fez a primeira parte, que foi de fevereiro a dezembro do ano passado, que foi todo o trabalho com a comunidade. A gente morava em 10 pessoas, tinham muitas crianças que trabalhavam. Isso também a gente foi vendo, qual é o nosso papel aqui? A gente vai fazer as ações na escola, mas a gente está dentro de uma comunidade. Foi muito importante esse tempo de escuta, porque os professores foram confiando na gente. Então quando a gente chegou, foi um processo diferente para os dois lados. Então não é só a gente também que saiu, digamos assim, da nossa zona de conforto. Uma das coisas que ajudou muito e que aproximou nesse convite de trabalhar juntos foi realmente o cotidiano, né? O quanto que a gente se abriu a estar com eles no que fosse preciso. Então dentro de casa para fazer as coisas, as tarefas domésticas, ou para acompanhar, para ir para a igreja, ou para fazer qualquer tipo de evento, participar de um aniversário, tudo a gente estava muito aberto a entender.
Então, quando a gente se permitiu ter esse espaço e esse tempo de entender quais eram as questões, tanto no lado negativo, e quais as potencialidades também que eles tinham para oferecer. Foi o momento mais importante do projeto, assim. Então, de ações práticas, a gente fez grupos reflexivos toda semana com os professores. E aí depois disso a gente passou a se encontrar toda semana para discutir questões relativas à escola, relativas a questões pessoais também, questões da infância dos professores. E junto com isso um trabalho em sala de aula. A gente foi visitar também a casa de todos os alunos, junto com os professores. Depois de visitar as casas das famílias, a gente fez encontros na escola, então um open day, né, um dia aberto que as famílias podem ir lá visitar, ver os desenhos que as crianças fizeram sobre a escola. Foi muito interessante assim, esse processo, e o ano inteiro foi super importante a gente ter tido a oportunidade de ficar todo esse tempo, porque foi muito com eles, sabe? Um passo de cada vez, sentindo, entendendo. E no final a gente estava com um vínculo muito grande com eles. Acho que realmente é um dos momentos mais difíceis. A criação do vínculo e também essa questão da despedida, de andar, de ir embora, de deixar tudo encaminhado. E foi muito difícil assim pra gente também. É um mestrado na prática, é um aprendizado de estar lá vivenciando e aprendendo. Aprender como trabalhar em comunidade, que é uma questão também que pode ser reaplicada em outros lugares. A gente vai vendo, né, o que no ser humano coisas são parecidas e o que é específico de cada lugar, de aprender como se colocar, como falar com o outro, qual é o nosso lugar de fala. A gente voltou realmente para uma captação de recursos. Então, esse ano nosso foco é R$100 mil, que é para construir as primeiras 3 salas e a cozinha. Estamos aqui nesse momento realmente tentando captar esse dinheiro. Conseguindo essa primeira parte, a gente volta para Uganda para acompanhar toda a construção. Vai ser muito legal, a gente vai fazer vários mutirões com as famílias, então vai ser um outro tipo de preparação com a comunidade. Então estamos aceitando doações e precisando, né, aproveitando para falar, no nosso site tem o PayPal, www.escolauganda.com, dá para doar, qualquer valor é aceito, qualquer valor é super bem-vindo. E também, além dessa parte da captação de recursos para construir a escola, a parte pedagógica, psicopedagógica, o nosso foco é a alfabetização. Esse foi mais um Universidade Aberta e esperamos você no próximo programa. Você pode conferir essas e outras matérias pelo Facebook, YouTube e pelo site da TV PUC. Até a próxima!